Olá, amados. Eu espero que a graça do Senhor esteja alcançando a cada um de vocês nesta semana e que o amor de Cristo Jesus possa estar com vocês. Nós sabemos que nesta semana semana passada foi comemorado o Dia das Crianças. E isso me fez pensar em olhar para a palavra do Senhor e ver o que o Senhor fala a respeito de crianças na Bíblia. Me levou ao texto de Mateus capítulo 18, versículo 1 a 7. Os discípulos daquela época estavam realmente preocupados em saber qual seria o maior entre eles. E eles perguntaram ao Senhor Jesus. Ali, no capítulo 18 de Mateus, versículo 1, disseram: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus com certeza sabia o que estava no coração de cada um deles. Sabia de que precisava realmente dar uma resposta a eles. Mas ele tinha que dar uma resposta em que eles pudessem compreender, de forma aberta e sincera. E ele pegou ali no versículo 2 um menino e o pôs no meio deles. E disse lá no versículo 3 do capítulo 18 de Mateus: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser como meninos, como crianças. E o interessante é que nós não devemos ser como crianças, alegando de que nós somos inocentes ou ingênuos. Na realidade, nós temos que ser como crianças, na humildade e na simplicidade. Crianças, elas se contentam com coisas básicas. Elas se contentam com algo em que você pode dar a elas. É claro que eu ficava muito bravo quando eu esperava no meu aniversário brinquedos e me traziam meias. Mas mesmo assim, se contentava ao ver de que as meias também eram úteis. E fazia questão de usar aquela meia bonita junto com aquele tênis bem bonito. Mas Jesus, ele também diz que nós devemos aceitar a palavra do Senhor assim como uma criança. Muitas vezes, quando nós crescemos na nossa vida, nós começamos a ter no nosso coração arestas em que precisam ser podadas. E nós fazemos do Evangelho de Cristo Jesus cada vez mais difícil em nossa vida. Não deve ser assim. Nós devemos estar dispostos a aceitar em fé aquilo em que o Senhor Jesus tem demonstrado em sua palavra, tem dado a cada um de nós. Quero pedir para que você lembre de um momento bem especial da tua vida lá na infância, em que você fez daquele dia um dia feliz, com algo bem simples. O interessante é que nós perdemos esta alegria pela simplicidade de viver a vida. E queremos coisas cada vez mais complexas, mais difíceis. E nos tornamos amargos por não acreditar de que Cristo Jesus nos pode dar aquilo em que nós precisamos para ter uma vida plena, na simplicidade de uma criança. O versículo 4 diz: Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Nós não queremos abaixar a guarda. Nós não queremos simplesmente deixar de lado o orgulho para nos tornarmos humildes como uma criança, em que aceita a repreensão, ou não, algumas vezes, e que vai adiante daquele em que se encontra à sua frente, a maioria das vezes seus pais, e se humilha, colocando a eles à disposição a sua vida. Nós precisamos colocar à disposição de Deus a nossa vida como crianças, sabendo que o Senhor tem muito a oferecer a nós. Isso me faz lembrar de uma história em que o pai se encontrava no porão, limpando o porão de sua casa. E ele de repente olhou para cima e viu o filho olhando para ele. Mas o filho não conseguia ver o pai lá embaixo. A escada fora tirada para facilitar
o acesso para que ele pudesse ter mais mobilidade dentro do porão. E o filho pede para o pai: pai, posso ir aí contigo? E o pai responde a ele: pode pular, meu filho, eu te seguro. O interessante é que o pai via o filho e observava todos os seus movimentos, mas o filho não via o pai. Teve que confiar ao se lançar naquela escuridão, confiando de que seu pai o vai amparar. É dessa forma em que nós devemos nos lançar nos braços do Senhor, como crianças, em que confiam em seus pais, em que se lançam com os braços abertos para que o Pai possa alcançá-los. O interessante é que nós queremos sim confiar no Senhor, mas não nos lançamos nos braços do Senhor. Mas precisamos sim, humildemente, reconhecer de que nós não temos potencial algum para alcançar os céus, a não ser nos lançando nos braços de Cristo Jesus. E o interessante é que lá no versículo 5 do capítulo 18 de Mateus, lá diz assim: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. O interessante é que nós muitas vezes olhamos para as crianças como aquelas em que atrapalham, mas esquecemos que o reino dos céus faz parte delas também. Devemos estar sempre cientes a levar nossos filhos na presença do Senhor, e devemos estar prontos a aceitar aqueles em que não têm a oportunidade de poderem alcançar a glória eterna e poder trazê-los à luz de Cristo Jesus, para que eles também tenham a oportunidade de um dia estar no reino dos céus. Não deixe as crianças de lado, e não deixe de ser uma criança na humildade, e assim também não deixe de lado os teus filhos para que alcancem a vitória em Cristo Jesus. Confie de que o Senhor te ajudará a trazer os teus filhos à luz de Cristo Jesus e as crianças em que te servem. E seja uma criança na humildade e na confiança no Senhor. Que Deus te abençoe.